Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a Troll. Lembrando meus amigos, se gostar do conteúdo, cogite se inscrever em nosso canal e quer acompanhar após a vinheta. A indústria de brinquedos Troll foi uma importante fabricante do ramo de brinquedos e de plásticos nacional, e ela teve início ao ano de 1939, quando o imigrante alemão Ralf Rosenberg chega ao Brasil, e a companhia foi responsável pela criação de diversos itens, tais como brinquedos, como bonecas, carrinhos, e também outros itens. Foi a representante oficial da marca Playmobil por 15 anos, a marca Playmobil lançada em 1976, e além da mesma ser responsável pela confecção dos gabinetes dos rádios de pilha da Philips do Brasil. E a companhia esteve em atividade até a década de 90, quando Gilson Funaro, seu proprietário, vem a falecer. E sua história, ela tem início realmente em 1935, quando o berlinense Ralf Rosenberg foi obrigado a deixar a Alemanha, assim como outros, para fugirem dos horrores da Alemanha da época. Estamos falando da Alemanha da década de 30 e 40. Foi quando Rosenberg desembarca no Brasil sem falar uma única palavra em português e começa a tentar uma vida nova na capital paulista. Começando a sua nova vida como vendedor de plásticos, à medida que ele conseguiu juntar algum dinheiro, ele decide por montar uma pequena fábrica de botões na garagem de sua casa, e foi no final da década de 1930 que ele transforma a simples fábrica de uma das mais importantes companhias de fabricação de plásticos nacional, e foi assim que surgiu a Troll Sociedade Anônima Indústria e Comércio. Lembrando que no Brasil dessa época o mercado de plásticos era quase inexistente, porém com o crescimento da companhia durante as décadas seguintes, foi algo tão espetacular que durante a década de 1960 a companhia já era dividida em três grandes linhas de produção, tais como peças para indústrias fabricadas sob encomenda, que é o caso da Philips, o ramo doméstico e também a fabricação de brinquedos. No final da década de 60, a companhia de Rosenberg se funde com a Companhia Brasileira de Peças Industriais, Sociedade Anônima, cuja carteira de clientes era grande e também composta por grandes multinacionais, tais como a holandesa Philips, a alemã Volkswagen e a estadunidense Ford. Embora o nome Troll fosse mantido após a fusão com a Cibrap, a mesma passou ao controle acionário da Cibrap e passou a ser conduzida pelo seu dono, que era o Gilson Funaro. Já sob o novo controle, a companhia continuou em grande crescimento e ao ano de 1969 tem início a construção de um parque industrial de 108 mil metros quadrados localizado na Via Anchieta, em São Paulo. E posteriormente, na segunda metade da década de 70, foi ocorrendo sucessivos progressos e aumento de capital da companhia. E é então que a companhia passa a fabricar brinquedos ainda na década de 1950, e eles seriam algo muito populares através das décadas seguintes, chegando mesmo a competir no mercado com outra grande empresa nacional do ramo de brinquedos, que era a Estrela. Seu catálogo era muito amplo e com uma vasta variedade, desde bonecas, triciclos, miniaturas, jogos de tabuleiro, entre muitos outros produtos. Alguns dos produtos que ficaram mais famosos, um deles é o Velotrol, que esse ficou tão famoso que até hoje se conhece aqueles triciclos para criança da Bandeirantes como Velotrol. O Pega-Pega, as bonecas Fofolete e Pierina, entre outros produtos. Em
1976, a companhia consegue a representatividade de um dos grandes carros-chefes da companhia, que foi a licença da Playmobil, que era da empresa alemã Geobra. E foi assim que a companhia teve a licença exclusiva do brinquedo, porém tal licença só foi possível por conta de Francisco Ortega, então diretor comercial da Troll. Ele era um grande vendedor e comunicador e conseguiu mudar a ideia da Geobra, que inicialmente negou a licença à Troll. Porém, posteriormente, ao ser apresentado por Ortega as possibilidades de comercialização do produto no mercado brasileiro que poderia oferecer a companhia alemã. Ortega, antes de compor o time de funcionários da Troll, já havia passado por outras companhias, tendo assim uma longa experiência no ramo e era desculpem, e era fundador da indústria de brinquedos Casablanca Limitada, que ele fundou na década de 1960 junto com os Lavin. A companhia era especializada na confecção de figuras de plástico e fortes do Velho Oeste. No caso, estamos falando do Forte Apache, que foi um grande sucesso na década de 1960 e não só na década de 60, né? Até hoje ainda é um brinquedo que é comercializado e tem um certo sucesso. E que foi um dos grandes sucessos. E com tal experiência, a Troll apostou desde o início na série Velho Oeste, desde o lançamento do Playmobil no Brasil. E tal aposta foi decidida e firme, com investimentos prioritários, e a estratégia estava respaldada pelo sucesso que o Playmobil teve junto ao público infantil. E não só entre o público infantil, né? E a relação entre a alemã Geobra e a brasileira Troll durou por cerca de 15 anos, e durante esse período foram produzidos cerca de 250 caixas do brinquedo, e grande parte delas exclusivas para o público brasileiro. Vamos remeter um pouco à década de 1960 para falar sobre a Zona Franca de Manaus. E vamos entender também o porquê que ela está aqui. A Zona Franca de Manaus foi criada na década de 60. Se eu não estou enganado, foi em 67 pelo governo militar. 67 eu acho que já era o governo, ainda era o governo Costa e Silva ainda, se eu não estou enganado. Ou Castelo Branco. E diversas empresas localizadas em diferentes regiões do Brasil se transferiram para Manaus com a finalidade tipo dos baixos impostos e outras vantagens oferecidas pelo governo. E assim, com essa finalidade, outra empresa de brinquedos nacional se transfere para Manaus, que era a representante oficial da Matchbox no Brasil, que era a Holy Toys Indústria e Comércio de Brinquedos Sociedade Anônima. Essa empresa, fundada em 1965 por Maurício Nutt, a Holy Toys era uma empresa de brinquedos especializada em carrinhos em miniatura, e 2 anos após ela se torna importadora oficial da marca Matchbox no Brasil, oferecendo seu catálogo completo. No entanto, a elevação dos impostos de importação leva seus diretores à mudança de estratégia, deixaram de importar e passaram a produzi-los no Brasil. E logo eles conseguem a licença da Lesney Products, que é a dona da Matchbox, e ao mesmo tempo eles transferem toda a sua produção para a Zona Franca de Manaus. Aproveitando essa mudança, logo no começo da década de 1970, a Holy Toys troca sua razão social para Imbrima, indústria de brinquedos do Amazonas Sociedade Anônima. 10 anos mais tarde, a Leslie atravessaria uma crise econômica que obrigaria a deixar de fabricar os Matchbox na Inglaterra e a cessar suas atividades. A falência da Leslie é oficialmente declarada em julho de 1982. Com o catálogo de produtos, a Holy Toy Imbrima era formado quase totalmente por miniaturas Matchbox. Isso significou também o fim da sua produção pela fábrica brasileira, que também acabaria por encerrar suas atividades em 1981.
Tá, e o que tudo isso tem a ver com a Troll? Então, seus responsáveis se interessaram pelas vantagens oferecidas pela Zona Franca de Manaus e por esse motivo criaram em 1975 em Manaus uma sociedade chamada Troll Brinquedos da Amazônia Sociedade Anônima. Contudo, não há registro de qualquer atividade da mesma nos anos posteriores. Temos de esperar até o ano de 81 para observar um novo movimento da Troll na Zona Franca de Manaus, que foi em setembro daquele ano. Ela abre uma filial em Manaus com a denominação Troll Amazonas Sociedade Anônima, e 3 meses depois ela adquire a Imbrima. Embora a mesma estivesse desativada, contava com um importante parque industrial na Zona Franca, e a jogada era perfeita, pois a aquisição da Imbrima permitiu a Troll contar com boas instalações em Manaus e, não menos importante, se beneficiar dos incentivos já concedidos à companhia, sem ter de começar do zero um novo processo de solicitação. E diante disso, a Troll sequer mudaria o CGC já concedido à Imbrima. E sem ter que... Quando isso acontece, né, em agosto de 83, ela decide mudar a razão social da Imbrima para a Troll Brinquedos da Amazônia, que era aquela empresa que tinha sido criada pela Troll ao ano de 1975 e não teve nenhuma atividade. Porém, o CGC continuaria igual. Então, vamos lá, a partir do ano de 82, a Troll transfere sua produção de brinquedos para a unidade da Imbrima em Manaus, e nas caixas já não aparece a Troll como fabricante, e sim a Imbrima. Era quem desfrutava dos benefícios fiscais por estar localizada na Zona Franca de Manaus. Então foi uma jogada de marketing, uma jogada interessante até. Mas daí, tipo, em março de 1985, quando Dilson Funaro chega à presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele é obrigado a se desligar completamente da Troll. Em agosto do mesmo ano, o mesmo é nomeado ministro da Fazenda, cargo que ocuparia até o mês de abril do ano de 87. 2 anos após um câncer linfático que sofria há vários anos, viria a causar o seu falecimento. Daí, em setembro de 87, a Troll se tornaria um estranho conglomerado de filiais e sociedades paralelas radicadas em Manaus, que parece evidenciar o caos que se encontrava afundado após a saída de cena de Funaro alguns anos antes. Em 89, após o falecimento de seu proprietário Dilson Funaro, a situação da companhia, que havia administrado com tanto êxito há muitos anos, já era delicada. Asfixiada por diversas dívidas e dificuldades econômicas, obrigaram a concentrar a produção de brinquedos nas marcas Playmobil, Tente, Gente Pequena e Matchbox. Um ano após, decide investir todos os recursos unicamente no Playmobil. Entretanto, a situação já era irreversível, e foi que no final do ano de 1991, a Troll Brinquedos da Amazônia teria de parar as máquinas. A produção de peças industriais ainda aguentaria mais alguns meses, mas oficialmente foi ao dia 14 de maio de 1993 que foi decretada a falência da matriz Troll Sociedade Anônima Indústria e Comércio. É um triste fim, né? Assim como outras grandes companhias que nós já apresentamos aqui no canal, né? Chega uma hora que muitas delas não aguentam. Infelizmente, deixam de brindar o mercado nacional com seus produtos. E é isso, meus amigos. Aproveitando essa época de Natal, resolvi fazer como o ano passado, onde trouxermos a história da estrela. E esse ano eu os brindo com a história de outra grande fabricante de brinquedos nacional, que foi a Troll Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
A restauradora Antiquados ao Tempo deseja a todos os amigos do canal e aos clientes um Feliz Natal a todos, que seja repleto de alegria aos amigos. E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que viu? Acha que somos merecedores de seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que viu? Acha que por algum motivo nós não merecemos seu like? Não gostou de alguma coisa? Seja o jeito que eu passei o conteúdo, o jeito que foi escrito ou alguma coisa? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão no canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!